Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que estão estudando esse livro, Evolução em Dois Mundos. Então, nós estamos iniciando o nosso segundo estudo e vamos hoje já passar para o primeiro capítulo do livro. São informações importantíssimas que nós vamos orientando rapidamente, porque como disse a vocês, é preciso que vocês também estudem. Nós estamos aqui, já fizemos nossas pesquisas e temos aqui o amparo também de algumas anotações para que a gente possa estabelecer com vocês uma parceria bem interessante dentro do estudo deste livro, certo? Então, vamos começar a estudá-lo a partir, né, das suas indicações aqui dos slides que nós vamos apresentar para vocês, que são slides que foram programados, projetados para fazerem parte, né, desse nosso estudo. Bom, então vamos começar aqui apresentando esse primeiro slide aqui, olha, que é o slide de abertura do nosso estudo. É a primeira parte, capítulo 1, estudo 2/28, fluido cósmico. Onde estamos e o que nos cerca. André Luiz vai começar o estudo do livro falando do macro. Então, ele vai dizer do macrocosmos. Porque à medida que o estudo for evoluindo, ele vai trazendo para o microcosmos. Primeiro, ele mostra uma dimensão maior, que é a que nós vamos fazer hoje no nosso estudo, e depois ele vai trazendo para uma dimensão menos, bem micro mesmo, quando chega ali nos reinos aí de vírus e de outras substâncias, como células invisíveis, certo? Bom, vamos lá. Então, neste estudo, nós vamos encontrar o seguinte: plasma divino, tá? Cocriação em plano maior, impérios estelares, nossa galáxia, forças atômicas e luz e calor. Então, serão esses 6 tópicos a serem estudados no nosso programa de hoje. Vamos passar um por um, como diz a vocês, tem também que vocês fazerem as suas pesquisas. Vamos pegar, então, um plasma divino. Vamos ver o que seria isso. Ele vai dizer o seguinte, que o plasma divino é o hausto de Deus, ou seja, o fluido emitido pela respiração do Criador. Ou seja, Deus, na sua existência, ele cria meios para que toda a sua criação exista também. E essa criação vai existir nesse hausto dito por André Luiz, ou seja, nesse respiro de Deus, é uma imagem que ele cria, que ali se formam as necessidades que a criação terá, como nós veremos mais à frente, tá? Então, neste elemento primordial, o hausto, vivem as constelações, os sóis e os seres de toda a espécie. Vamos imaginar, então, um mar. Então, o mar seria esse fluido, né, trazendo para o nosso conhecimento aqui da Terra. Então, o mar seria esse grande fluido, e ali no mar não vivem várias coisas, várias espécies, várias situações dentro do mar? Assim também seria o universo, esse grande, esse mar imenso, né, onde as coisas vivem. Na Bíblia, no livro Gênesis, que é o primeiro livro, quem escreveu a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Isso lá no início, na criação. O que significa isso? Que a Terra, então, ela foi compactada através do fluido, desse plasma, e aí separaram, né, esse fluido, que é o do fluido do universo,
com os fluidos próprios da Terra. Ou seja, já na Bíblia já se encontra essa informação. O que seria, então, esse fluido cósmico universal, né? Então, ele é a matéria elementar, primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Esse é o fluido cósmico universal, que nós já conhecemos aqui, né, na doutrina espírita, e já sabemos porque Allan Kardec falou sobre ele, né, no livro A Gênese, e então é esse fluido, essa essência de Deus, onde tudo se transforma. Então, nesse fluido, você tem as possibilidades da partícula, da onda e dos átomos, e depois das moléculas, das substâncias. Então, tudo nós vamos ver pela frente que surge desse fluido, né? Então, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, ou seja, quando ele não está compactado em torno de uma matéria, de um objeto, por exemplo, você pega um objeto, ali ele está compactado. Agora, fora dessa compactação, como o ar que a gente respira, ele não é uniforme, ele flutua, como ondas. Tem para os espíritos uma aparência tão material quanto as dos objetos tangíveis para os encarnados. O que ele diz? Que para os espíritos desencarnados, eles conseguem ver esse fluido de uma maneira natural, como se fosse algo que nós vemos aqui como encarnados, algo da matéria. Então, ele é visível para os espíritos desencarnados e, claro, dentro da sua evolução, dentro da sua condição. Então, a solidificação da matéria, em realidade, não é senão um estado transitório do fluido cósmico universal. Você pega qualquer objeto aí na sua casa e você vai ver que ele é a solidificação do fluido cósmico universal. Por exemplo, quando ele se desfaz, e vamos aqui um exemplo bem interessante, que é bem simples, e com ele você pode associar outros exemplos. Você pega uma pedra de gelo aí da sua geladeira, ele está em estado sólido, você põe essa pedra numa panela, põe em fogo embaixo, lá no fogão, e ele vai tornando-se líquido. E dali a pouco ele evapora, certo? E some. Desaparece aquela pedra pesada, aquela pedra sólida. Assim é essa mesma possibilidade que o fluido cósmico tem. Ele se compacta, vira um objeto, vira algo que você toca e depois ele desaparece. Por isso que nós sempre temos que pensar que essas coisas que nós temos nas nossas casas, a televisão, a geladeira, micro-ondas, fogão, sofás, camas, isso tudo é a materialização, a aglutinação desse fluido cósmico e que está ali para te servir, para nos servir. Mas que um dia retornará ao universo, porque tudo vai se transformando, vai se desfazendo, certo? Bom, continuando aqui. Aí, minha gente, seria mais ou menos uma pequena informação do como seria esse fluido cósmico. Então, uma hora, ele é onda. A gente percebe aqui, ó, tá vendo? As ondas aqui, ó. Uma hora ele é onda, tá? Então, ele vai formando essas ondas assim. Mas, por uma ação do espírito, ele pode se transformar em partículas. Tá vendo as partículas? Então, ele é onda e, ao mesmo tempo, ele se transforma em partículas, dependendo da necessidade, dependendo da ação do espírito. Sozinho ele não vai fazer isso, mas ele vai ter a ação. Por isso que nós estudamos no nosso outro estudo, o primeiro estudo, de que o espírito, a matéria age sobre a ação do espírito. Aqui também. Então, aqui criam as partículas, e essas partículas, então, é o ponto inicial da solidificação da matéria. Sim? Continuando, né? Então, André Luiz agora vai falar em cocriação em plano maior. O que vem a ser isso? Cocriação em plano maior. É nessa substância original e ao influxo do próprio Senhor Supremo que operam as inteligências divinas
a ele agregadas. Ponto. Vamos pensar. O que o Senhor Jesus disse? Eu e o Pai somos um. Não disse isso? E que as teologias complicaram isso, começaram a dizer que Jesus é Deus, quando, na verdade, ele é um filho superior que já passou pelo processo evolutivo que nós estamos passando e já atingiu um grau muito superior. Ele é uma dessas inteligências divinas. Existem no universo e na criação, porque são milhares de universos, então nessa criação existem essas inteligências, potências divinas que trabalham a substância original, que é essa substância que é o influxo de Deus ou o fluido cósmico universal. Então, eles trabalham ali porque eles têm toda uma evolução já realizada. Por isso é que ele falou para a gente, olha, vocês são deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, vocês também têm em vocês todo o potencial para chegar aonde eu cheguei. Mas é preciso que você lute por isso, que você queira isso. Continuando, então, essas inteligências gloriosas tomam deste plasma, né, dessa respiração de Deus, e convertem-na em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, gaseificadas ou sólidas, né, obedecendo a leis predominantes que duram milênios, desgastando-se, transformando-se. Ou seja, eles criam planetas, criam estrelas, eles criam galáxias e outras coisas mais que se criam no universo. Nós vamos falar nessas porque é que nós temos mais conhecimento e que temos mais informações. Eles criam esses orbes. Tudo isso é criado por essas inteligências supremas, ou inteligências divinas. Desculpa, eu falei errado, inteligências divinas. Supremo é só Deus. Eles criam, então, e ali aqueles orbes, eles vão atender a uma necessidade. Então, tem orbe que é presídio, tem orbe que é escola, tem orbe que é hospital, tem orbe que é plano de pesquisas científicas de alto porte. Enfim, cada um deles exerce uma função. A Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, se esses orbes são todos habitados. Então, eles dizem que são, foram ou serão habitados. Então, isso está sempre em transformação. Por quê? Essa aglutinação da matéria, ela tem um ciclo também. Então, chega uma hora que, pelas forças cósmicas que operam nela, as forças gravitacionais, as forças centrífugas, centrípeta, elas vão atuando e elas vão desfazendo pelo movimento, pelo calor, pela temperatura, mas, enquanto isso, ela cumpre a sua função, né? Que é de ser um local desse de estudos. Aqui nós temos um exemplo de um orbe sólido, que é a nossa prezada Terra. Ela tem um núcleo extremamente forte, pesado, né, de ferro, carbono, e ela tudo nela é material ainda. A nossa expressão aqui é toda expressão material. É tudo muito concreto. E temos aqui o Saturno, que é um planeta gasoso, aqui explicando, né, que ele converte habitações cósmicas de muitas expressões, gaseificadas ou sólidas. Gaseificadas, o Saturno, sólida, a Terra. E no nosso sistema, quais são todos eles? Então, você pega Mercúrio, Marte, Terra, não, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, esses 4 primeiros são sólidos. Daí você vai Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, já são gaseificados. Plutão também, se for considerado planeta, é gaseificado. Percebe, então? Aí a diferença. Então, existem orbes que são, né, densos, fortes, assim, como esses 4 primeiros que nós citamos. E existem os gaseificados, mas todos eles estão seguindo aí um plano de criação, que a gente não sabe. Nós estamos tentando aprender a Terra, estamos tentando entender o planeta que nós moramos.
Mas vai chegar um dia que nós vamos saber de tudo isso. Vamos com vontade, com calma, que a gente chega lá, né? Impérios estelares, o que vem a ser isso? Olha, então essas inteligências constroem galáxias como vastos continentes do universo. Esse universo sempre em evolução. Eles constroem também as nebulosas, que é um conjunto gaseificado, né, que vai formar ali berçários de estrelas. Geralmente as nebulosas são assim, são berçários de estrelas. Ali elas vão fundindo até que formam um núcleo, e esse núcleo então vai formar os planetas. Mais ou menos assim que ocorre. Então, as nebulosas são gases, muito gases, imensas, e daí elas vão formando outras variadas formas de expressão aí da matéria, ou sólida ou gasosa. Então, constrói também, né, tudo gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Olha, então essas nebulosas ela tem um ponto de atração dentro dela, um núcleo dela. E ali, girando, elas vão fornecendo a possibilidade de se criar uma estrela. E essa estrela criar o seu sistema de planetas. Isso tudo acontece o tempo todo. A gente vê muitas fotos tiradas pelo Hubble, por exemplo, de grandes nebulosas. Parece que nós temos uma imagem aqui de uma nebulosa, que é uma coisa linda, certo? Continuando, olha, ali, no selo dessas formações, que se estruturam a matéria, o espaço e o tempo. Pausa para espaço e tempo. Matéria nós já vimos que é uma agregação dos átomos que vem das partículas, que pode ser partícula, pode ser onda. Bom, o que seria o espaço-tempo? Veja você, o espaço-tempo é um local delimitado. Como é que seria? Imagina que o universo tivesse uma grande esteira ou uma grande teia, uma dessas telas maravilhosas, lindas. Esse é o espaço. Daí você coloca uma coisa pesada nessa tela, ela vai afundar, certo? Quando ela afunda, por exemplo, você põe um sol, uma estrela aí, então afunda. Quando ela afunda, ela cria o tempo. Então ela vai girar naquele tempo criado. Daí que o tempo ele não existe como fundamento, ele existe como uma probabilidade. Vamos imaginar aqui o nosso sistema. Quando o nosso Sol afundou, essa tela de espaço, sabia-se que em torno de 9 bilhões e meio de anos terráqueos contados pela Terra, que ele terminaria o ciclo dele. Então ele ia desfazendo e a teia ia voltando. Ou a tela, como queira. Ela ia voltando. Mas o Sol também tem o seu ciclo que gira em torno da galáxia. Certo? Então ele tem esse tempo de giro em torno da galáxia. Enquanto ele faz esse giro também, ele está trabalhando o tempo que ele consegue, que se pensa do tempo solar. Então nós estamos pensando em tempo terráqueo. Não vamos entrar muito nesses tempos fora, não, porque senão vamos ficar aqui perdidos em tanto número, tá? Então vamos pegar só a Terra. Então, a Terra tem o seu tempo, como que ela faz seu tempo? Pelo seu giro em torno do Sol. Então, cada giro desse é um ano que a gente conta, né? 365 dias, ou seja, ela roda em torno dela 365 vezes, e enquanto isso, quando ela gira 365 vezes, ela faz a elíptica dela em torno do Sol. Aí vem o ano, e o ano é assim. Então, ela está trabalhando dentro de um tempo. Isso é tempo. Qualquer coisa que você vai fazer, você também cria esse tempo. Digamos que você vai lá na cozinha para fazer um almoço delicioso. Daí, você chega na cozinha, você afunda o tempo, o espaço lá. Você vai ficar lá 2 horas fazendo almoço, digamos. E aí, quando termina, que você terminou o seu trabalho, o seu tempo acabou. Daí vamos ver o resultado do seu trabalho, do seu esforço. Como é que foi o almoço? Foi legal? Foi bom? Todo mundo gostou? Você gostou? Então, aí é o resultado do tempo que você criou. Então, nós criamos tempo o tempo todo. Percebem? Eu vou estudar, por exemplo. Então, eu criei um tempo.
quando eu termino esse tempo, o que de síntese que eu tiro dele? Porque toda essa síntese vai para a atmosfera. Jesus falando com a mulher pecadora, sabe aquela mulher que queriam jogar pedra nela? À noite, essa mulher procura Jesus. Aí Jesus diz para ela uma coisa, ela pede, né, ajuda Jesus, enfim. Então, Jesus conversando com ela diz assim, que geralmente não, que a pessoa que comete adultério, ele fere o organismo social. Daí você vai pensar, o que é isso? Exatamente, porque ela criou um tempo, o tempo dela era para cometer o adultério, concorda? Quando termina o processo lá do adultério dela ou dele, o que vai acontecer? Essa coisa vai para a substância superior da atmosfera, que vai juntar no campo morfológico da sociedade e vai perturbar esse campo morfológico. Por quê? Porque a ação foi negativa, foi contra as leis de Deus. Viu como é que a gente tem que ter muita responsabilidade com o tempo? Não se pode brincar com o tempo. Um tempo criado, ele nos torna responsáveis pela nossa ação nesse tempo criado. Então, tem o tempo da reencarnação, tem o tempo da infância, da juventude, da maturidade, do envelhecimento, né? E da senectude. São tempos. O que a gente está fazendo nesses tempos? Então, continuando aqui, ali no selo dessas formações que se estruturam a matéria, o espaço e o tempo renovando-se sempre, oferecendo campo ao progresso do espírito. Então, esse espaço que nós estamos ocupando hoje no nosso sistema solar, esse espaço um dia ele vai voltar, né, a ficar sem o tempo. Daí, passando, cria-se um novo espaço, um novo tempo ali. Ou seja, uma outra situação, porque vai se transformando sempre. Isso que André está nos informando. Está ficando claro, minha gente? Espero que esteja. Mas vocês também estão acompanhando aí no livro, né? Muito bem. Aí seria o conjunto das galáxias, ou seja, o conjunto do universo. Olha que maravilha. São mais ou menos aí umas 400 bilhões de galáxias, 300, 400 bilhões de galáxias, com mais ou menos 200 a 300 bilhões de sóis, e fora os que tem aí, né, os nebulosas e outras coisas que a gente não sabe, buraco negro, buraco de minhoca, tudo isso é da astronomia, nós não vamos entrar nesse campo, porque o André Luiz não fala nisso. Nós vamos falar, somos mais fiéis ao livro. Aqui nós temos, olha que lindo uma nebulosa, gente. Parece uns ursinhos conversando, não parece? Aliás, não é só urso, tem urso, tem um bicho grande ali, uma ave, tem um outro aqui que a gente não sabe o que é, parece até um senhor antigo, né, conversando. Essas são as nebulosas. Tem cada nebulosa linda, linda no universo. Cada coisa maravilhosa. Certo? Para quem vai estudar mais profundamente, isso aí é um prato, né? Aí nosso sistema solar, então, olha só, minha gente, veja que ele afunda o espaço, tá vendo? É como se ele afundasse o espaço. A estrela aqui está mais no fundo, porque ela é mais pesada, e os planetas girando em torno. Quanto mais próximo do Sol, mais está funda no espaço. Então, mais esses tempos serão contados dentro dessa estrutura que se encontra aí. Então, aqui dá para a gente ver bem o espaço-tempo. Aqui seria o espaço, né? E aqui o tempo formado pelo sistema solar, que vai durar aí 9 bilhões de anos terráqueos. Entendam bem isso, anos terráqueos. E nesse período, né, as civilizações estão se evoluindo. Tem vida em Marte, tem vida em Mercúrio, tem vida em Vênus, tem vida em Saturno. Claro que deve ter, senão não teria criado isso aí. Se não tem vida assim organizada enquanto civilização, pode ter laboratórios de pesquisa, sabe? Várias coisas nesse campo. Nós não temos ainda a informação completa de como funcionam as coisas, mas temos toda essa possibilidade de imaginações. E aí nós vamos, à medida que vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, tá?
Eu queria, né, saber agora, está ficando bom para vocês? Está ficando tranquilo? Vocês estão sendo assim beneficiados com esse estudo? Isso é importante, porque o bom disso tudo é nós aprendermos um pouco. Espero que quando vocês pegarem o livro, vocês já vão entendendo mais ou menos como é que funciona. É evidente que tem muita coisa para estudarmos, mas muita coisa mesmo. Porém, tudo tem um início, tudo tem um ponto de partida. É esse ponto de partida que o André Luiz está dando para todos nós, certo? É exatamente esse ponto de partida. Porque agora, quem desejar ir além, né, ele vai conseguir. Né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre onde é que está? Aqui. Dos impérios estelares. É exatamente isso. Nós estamos falando aqui dos impérios estelares, falando aqui dessa amostra do que é o espaço-tempo. Quando a gente lê o livro O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, ele fala muito sobre isso, ele faz figuras interessantes lá para explicar essa coisa do espaço-tempo. Bom, impérios estelares, também vamos encontrar isso aqui no livro do Evolução em Dois Mundos, como um subtítulo do primeiro capítulo, certo? Bom, cada galáxia, como cada constelação, guarda uma força centrífuga própria. Vamos entender o que é isso. Você tem um núcleo, certo? Então, a força centrífuga significa fuga do centro, por isso centrífuga. Ela está fugindo do centro, é uma força que puxa os corpos para fora do centro. E tem a outra força centrípeta, que puxa os corpos para o núcleo. Então, uma força puxando para lá, outra força puxa para cá. Então, puxa. Só que elas têm um equilíbrio assustador, de tão perfeito, que elas equilibram aqui. Então, essas forças é que fazem esse equilíbrio lindo dos astros. É a centrífuga com a centrípeta. Okay? Então, cada galáxia, quanto cada constelação, guarda uma força centrífuga própria e controla a força gravitacional, certo? Com determinado teor energético apropriados a certos fins. Veja bem, a força centrífuga da Terra, ela está no nível tal que nos garante a vida como nós temos. Se nós tivéssemos um ângulo a mais ou a menos, a gente não poderia viver aqui, porque não receberíamos os raios caloríficos ideais do Sol, nem o calor, nem a fortaleza do próprio Sol dando para a Terra. Nós não teríamos. Então, tem que estar no espaço direitinho. Mercúrio é outro espaço, é outra conotação. Então, os engenheiros siderais, eles calculam isso tudo e, pelo tamanho da estrela, do tamanho do planeta, eles fazem essas forças se equilibrarem. É maravilhoso. E a gente vai chegar lá. Todos nós vamos chegar a esse conhecimento profundamente um dia. Né? Então, a engenharia celeste, feita por esses cristos, ela equilibra a rotação da massa, né? Que a massa tem que rodar, porque senão ela desfaz, né? Harmonizando energia e movimento. Exato. Ela vai girar e a energia vai ficar ali harmonizada dentro do movimento, criando magníficas florestas de estrelas, cada uma transportando planetas constituídos ou em formação. Ou seja, a criação é uma fábrica de coisas que nós chamamos de astros, nebulosas, caminhos, não sei. Então, essa é a criação. Não tem nada parado, percebe? Não existe canseira, não existe nada disso. Existe movimento.
Então, quando nós estamos aí vendo as cidades em movimento, a gente observa que está mais ou menos copiando esse grande movimento do universo. Então, tudo está em movimento, tudo, tudo, tudo. Nada parado. Quando nós desencarnamos, os nossos corpos físicos entrarão no movimento da decomposição, que vão voltar, os átomos voltarão para esse espaço, para esse fluido cósmico, para fazer parte de outras coisas. E à medida que eles vão se libertando, né, eles vão também evoluindo lá nas suas possibilidades. Isso aí já é um estudo mais para o futuro. Nós não podemos aí definir, né? O átomo de hidrogênio, ele vem antes de qual átomo? A gente não pode falar isso, porque nós não sabemos. Tudo que a química sabe hoje é essa combinação dos átomos, os pesos atômicos, as quantidades de elétrons de cada átomo, mas não sabe assim essa colocação evolutiva do átomo, nós ainda não temos. Mas vamos ter, demora não. Bom, olha que maravilha que é isso aí. É o universo. Maravilha, né? Só que para nós é esses pontinhos aí que a gente não entende. Mas para esses engenheiros siderais, vocês querem um exemplo muito interessante sobre isso, sobre a visão nossa e a visão dos Cristos de universo? Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já me perguntaram isso várias vezes. Por que Jesus chega aqui na América do Sul, em 1375, mais ou menos? O Brasil ainda não era um país, ainda não era uma terra conhecida da Europa. Só os nativos que estavam aqui. Aí Jesus chega aqui com Hilel, aqui na América, do que seria, né, a América, e aí ele pergunta para Hilel, Hilel, onde que aqui nessas terras a gente vê a marca da minha redenção, da redenção do homem pelo meu evangelho? Mais ou menos essa pergunta. E aí Hilel fica mais para o sul, que é o Cruzeiro do Sul, né? Aqui no Brasil a gente vê o Cruzeiro do Sul, segundo falam aí, é o único país que vê o Cruzeiro do Sul. Aí as perguntas mas Jesus não sabia disso? Não, porque ele não vê estrelinhas, ele vê o conjunto. Ele vê conjunto. Sabe? É a mesma coisa da formiguinha chegar para um de nós e perguntar assim, onde que fica naquela folha aquele pontinho que eu pego aquele néctar que eu tenho que tomar para me fortalecer para levar a folha? Ele não vai saber, só não sei. Porque eu vejo a folha como um todo. Então Jesus pergunta, onde que fica? Porque ele vê pelo um todo, ele vê com a visão cósmica, visão de Cristo, visão harmonizada. A visão cósmica é essa. Quando se chega nesse nível, isso tudo aí vira o quê? Uma grande cidade, um caminho, enfim, como se fosse nossa visão aqui de cidade, de país. Essa é uma coisa que nós precisamos de começar a entender, né? Senão a gente vai ficar aqui. Mas o Chico Xavier psicografou errado. Porque minha gente, para nós termos alguma palavra contra o trabalho do Chico Xavier, nós temos que ser muito superior a ele. E não tem, enquanto médium, não. Enquanto médium, nós não temos. Tá difícil. E tem gente que fala, né? Que Chico Xavier errou. Muito sério isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque escrever, psicografar um livro desse, psicografar os outros que ele fez, é preciso ter uma mediunidade muito além para que eu, na minha simplicidade, no meu pouco conhecimento, querer julgar um trabalho. Eu tenho que apresentar uma coisa melhor. Porque quando eu julgo alguma coisa, eu tenho que trazer sempre uma coisa melhor. Ok? A nossa galáxia, a nossa casinha linda, é a Via Láctea, é que nós vamos ver agora. Olha só. Comparemos a nossa galáxia à grande cidade de um país, cuja extensão não podemos conceber. Ou seja, a galáxia é uma cidade de um país. Provavelmente esse país é uma constelação de galáxias, porque tem isso. E a nossa galáxia, ou a outra galáxia, é só uma cidade ali dentro, como se fosse uma comparação, cuja extensão não podemos conceber. Cada sol, cada estrela da galáxia
é como um edifício e os planetas apartamentos. Então, a nossa galáxia não é a mais humilde, mas inúmeras outras superam também a nossa cidade. Sabe? A nossa casa, a nossa cidade. Percebe como é que é a visão deles? A visão é essa. É a visão cósmica. Para você chegar na visão cósmica, você tem que chegar na consciência cósmica. O que é cósmico? Cosmo é organizado, né? Equilibrado. Cosmos significa isso. Caos é desorganizado. Então, tudo tende a sair do caos para o cosmos e retornar ao caos. As coisas se organizam por um tempo e desorganizam para outro fim. Assim que funciona, como o André Luiz nos explica. Aí está a nossa galáxia, ela é maravilhosa, imagina você, que coisa séria, né? Essa casa que nós moramos no universo. Ainda moramos bem na periferia, não é? Mas não tem importância, moramos. Além da nossa construção, existem edifícios gigantescos, como Betelgeuse, né? Como Canopus, como Artúrios. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O que é Betelgeuse? É uma estrela vermelha de primeira grandeza e que faz parte da constelação do Órion. Uma constelação é um agrupamento de estrelas que fazem mais ou menos um desenho, né? Antigamente as pessoas criaram esses nomes a partir desses desenhos que elas formavam. Então, o Betelgeuse está na constelação de Órion. Ele vai falar de Boeiro, né? que contém o Artúrios. É uma constelação, fica no norte. E essas estrelas são de primeira grandeza, ou seja, imensas. A Canopus, ela é estrela de primeira grandeza da constelação de Argo, também chamado de constelação de navio. Então, aqui ele vai colocar essas estrelas aí, certo? E o que vai acontecer? Se nós formos atravessar a nossa galáxia aqui de ponta a ponta, fazer esse trajeto aqui, ó, a gente tem que viajar na velocidade da luz. E demora 100 mil anos para fazer esse trajeto a 300 mil quilômetros por segundo. Demora um pouquinho. Mas tem uma coisa boa. Há uma informação dos egípcios que o pensamento viaja a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Bem superior à da luz, que é 300 mil. Nossa, é 8 milhões. Então, provavelmente, à medida que os espíritos vão evoluindo, né, eles vão atravessando isso aqui rapidinho. O pensamento, eles estão aqui, já estão aqui. Porque o pensamento viaja muito mais rápido. Bom, isso aí é para o futuro. Só estamos passando essa informação para que a gente possa começar a perceber que o universo é possível de ser transitado nele. Claro que é possível, senão Deus não teria feito assim. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu gasto 100 mil anos, mas como é que vai ser? Eu não vou viajar à velocidade da luz? Não. Você não vai viajar na velocidade da luz. Você vai viajar muito superior à velocidade da luz, pelo seu pensamento. Certo? Continuando. Forças atômicas. Claro que atômico vem de átomo. Okay? Então, o que seriam essas forças atômicas? Os mundos criados para o desenvolvimento dos espíritos, ao influxo dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, além de outras forças arrojadas do espaço cósmico, forças essas que lhes garantem estabilidade e existência. Ou seja, os átomos emitem luz, emitem calor. E como eles vão se juntando, isso vai formando muita luz e muito calor e muita estabilidade entre eles. Engenharia celeste. Ao influxo de quem? Dos grandes espíritos que trabalham nessa engenharia, os tutores espirituais. Os átomos já são resultado de um trabalho preliminar, de partícula, de onda, partícula. Tem aquele átomo que a gente estudou, átomo térrimo, que
é um átomo primitivo, vai depois formar o átomo mesmo, prótons, nêutrons, elétrons. Existem já alguns estudos bem aprofundados em cima disso, aliás, muitos estudos, e muito bom estudar. Agora, o nosso aqui é só para entender o que significa essas forças que vêm do átomo, as forças atômicas. Bom, temos assim a luz e o calor, teoricamente nascidos dos átomos. Luz e calor nascem do átomo. Eles, supridos de energias, né? Porque eles estão girando constantemente, próton, nêutron, elétron, tudo girando, 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 e quando gira muito, o que acontece? Que gira calor. E a luz provavelmente sai daí. Excitados na íntima estrutura despendem ondas eletromagnéticas. Vejam que tudo tem uma razão. O quê? É movimento. O movimento, então, gera a luz, gera o calor. E geram as ondas de eletricidade e ondas de magnetismos. Então, a onda eletromagnética. Continuando, aí está um átomo. Quem sabe a gente vai ver esse átomo, então não demora muito. Lá no plano espiritual, aqui na Terra está difícil. Mas lá no plano espiritual, a gente vai ver um átomo. Olha que delícia que é ver um átomo. É isso aí. Essa coisa brilhante, bonita, fornecendo luz e calor. Não é assim que o Sol faz conosco? Não fornece luz e calor? O que é o átomo? O átomo é um protótipo do Sol. E os elétrons, porque ele tem um núcleo, que seria o Sol, e os elétrons, que seriam os planetas. Então, isso tudo girando fornece isso aí. Viram como é que é importante isso aí do átomo? Antigamente, a gente estudava que o átomo era a menor parte visível da matéria, né? Hoje já não é mais. Hoje a gente já sabe de partículas e já sabe de ondas. Okay? Olha que lindo esse átomo, gente. Isso aqui, claro que é uma representação, né? Não se vê o átomo. É uma representação, mas seria o núcleo aqui, ó, e os elétrons girando de uma maneira fantástica em torno dele. Aí tem elétron que escapole, vai para outro átomo, tem outro átomo, outro elétron que vem para cá. É uma gigantesca, uma mecânica absurdamente perfeita, que vale a pena estudar. Por isso que se encanta os pesquisadores. Tem pessoas que ficam loucas com isso. Quando começa a estudar isso aí, meu Deus do céu, porque eu não sabia disso antes. E isso estimula também o nosso estudo. Continuando aqui, ainda forças atômicas, embora a nossa segurança sobre a realidade da matéria, né, e de outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitamos a vastidão aquém do infravermelho e além do ultravioleta, que está fora da nossa zona de percepção. O que tem antes do vermelho? O que tem depois do violeta? E nós não sabemos, porque são variações do espectro que a gente não consegue pegar, certo? Então, a atmosfera da Terra, ela é particularmente transparente às ondas eletromagnéticas, cujos comprimentos se localizam entre as faixas do infravermelho e do ultravioleta, do espectro, ou seja, nós enxergamos o tipo de luz solar que chega à superfície da Terra. Então, aqui só chega assim, né, do vermelho ao violeta. O infravermelho e o ultravioleta não chegam na superfície, fica lá na atmosfera. Mas um dia a gente vai ver, tá? Então, a seleção natural das espécies não é capaz de estimular o nascimento de animais que enxerguem raios X, se essa capacidade não for benéfica para a sobrevivência deles. Por que então não chega na Terra? Porque vai perturbar o crescimento da espécie que mora aqui. O que a atmosfera faz? Ela breca, não deixa passar. Isso tudo é maravilha. Por quê? Isso tudo é uma engenharia em todos os ângulos e âmbitos. Só vai chegar para nós aqui aquilo que for realmente benéfico para a nossa evolução. Quando a gente estuda a psicodinâmica das coisas, a filogenética e a ontologia das coisas, vocês ficam assustados de ver a beleza que é a luz dentro do projeto da evolução das espécies. Por exemplo, vou dar um exemplo do musgo. O musgo, ele tem uma cor, né, interessante, que é uma cor que adapta os micro-organismos ali
a já sair um pouco daquela questão da água para começar a vir para a terra. Então tem aquela cor musga, aquela cor meio fechada, e assim sucessivamente. O amarelo, uma cor de transição, sabe? Por isso que o amarelo dá bem com o vermelho, né? Como se fosse o vermelho, depois evoluía para o amarelo. Isso faz parte da evolução também das espécies. Lindo esse estudo, mas isso é para outra hora, né? Aqui está, minha gente. O que que tem, né? Antes do vermelho, a gente não sabe. O que que tem depois do violeta, a gente também não sabe. Nós ficamos fechados nesse ciclo aqui. É por enquanto que nós podemos. Agora, é claro que existem estudos muito avançados. Se você interessar, né, procurar alguém para passar, eu tenho até nome de pessoas que fazem esses estudos. Bom, o nosso prezado André Luiz vai fazer uma confissão muito interessante aqui. Olha, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz. Qual a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? André Luiz está dizendo, eu não sei, ainda não sei qual é essa força que faz com que o átomo, né, faz essa agitação e tal, ou que faz essa agitação dos átomos que fazem lançar uma onda aí, partículas de fótons que vão viajar a 300 mil quilômetros por segundo. André Luiz, na época, 1958, que esse livro, vai dizer que não sabia. Provavelmente hoje ele sabe. Mas, mesmo que ele souber, não vai dizer. Sabe por quê? Porque isso é pesquisa do homem. O homem tem que pesquisar. Por isso que eles limitam bastante as informações. Eles não passam quase nada para a gente. Isso que eles passam é pouquíssimo. A luz é um modo de movimento como o calor. E há tanta luz no espaço à meia-noite como ao meio-dia. Isto é, as mesmas vibrações etéreas atravessando a imensidão dos céus. Esse é do Camille Flammarion, um grande astrônomo do século XIX, no livro A Morte e Seu Mistério. Sério, né? Então, as ondas estão aí no universo. Tem um texto que eu li certa feita, atribuído a uma fala de Jesus, que diz assim, que ele disse assim: o céu é infinitamente azul, que é a frequência do céu, a frequência da espiritualidade. O azul é a frequência da espiritualidade. Okay? Olha que lindo, gente. Isso é uma explosão de luz, né? Imagina. Uma explosão de luz. É o que nós podemos ter por hora no nosso conhecimento. Ainda forças atômicas, na produção do calor, a produção do calor se faz pela eletricidade, que é a corrente elétrica, o movimento de elétrons em circuito, e ao se moverem, chocam com os átomos de fios do circuito, transformando a parte de sua energia cinética, que é a energia do movimento, em calor. Então, isso é uma das produções do calor. A outra produção do calor é a combustão. A combustão ou queima produz calor. Então, quando um objeto queima, seus átomos combinam com átomos do oxigênio do ar, numa reação química que libera energia em forma de calor. Está vendo? Quando tem um incêndio, geralmente eles abafam o oxigênio. Ou com aqueles extintores, né? Tem extintor que abafa o oxigênio. Né? Se está pegando fogo, geralmente você fala assim, põe uma coisa, põe uma coberta, põe uma coisa mais forte, não deixa o oxigênio entrar, porque aí acaba a combustão. Sim? E a outra forma é a fricção, da forma de produção de calor. A fricção é quando os objetos se friccionam, ou seja, né, coisa ali no outro, as moléculas de ambas são forçadas a vibrar com mais intensidade e isso gera calor. O que no fundo é calor? Movimento. Certo? Aqui é um estudo que não está no livro do André Luiz, mas é um estudo que a gente pode fazer fora dele. Aqui nós temos o nosso Sol, que é um grande produtor de calor para nós, né?
A energia solar é a fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Presta atenção que coisa interessante. A mesma fonte de energia de muitas bombas atômicas. Olha só. Essa fusão acontece no núcleo do Sol, onde há uma pressão 10.000 vezes maior que no centro da Terra. Não dá para morar lá com o nosso corpinho, não. Né? Então, apertados, os átomos dessa parte da estrela se unem. Cada 4 átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio. Então, o que o Sol está fazendo? Ele está transformando hidrogênio em hélio. Pela pressão que tem lá. Então, o Sol vai virar essa estrela de hélio. Segundo as informações que nós temos. Bom, cocriação em plano menor agora. Tá? Nós estávamos falando de cocriação em plano maior e agora em plano menor. O plano maior a gente sabe que é pelos grandes engenheiros siderais, como nós vimos até aqui. E a cocriação em plano menor? Então, assim como há cocriadores em plano maior, também há criadores em plano menor. O que seria isso? Vamos lá. Assimilam corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim um veículo físico-psicossomático em que se exprime. O que é isso? É o perispírito formando o seu corpo. Ele está criando em plano menor. Não lembra que a gente estudou isso? Que o perispírito vai formar, vai dar força para a formação do corpo? Isso é uma criação em plano maior. Esse é um exemplo que ele deu, tá? Cunham civilizações que abrangem no mundo as comunidades encarnadas e desencarnadas. Então, essa parte é dos espíritos ainda que criam em plano menor. Que a gente faz parte também. De alguma maneira, nós estamos fazendo isso. Quando nós educamos alguém, quando nós favorecemos a educação de alguém, nós estamos criando em plano menor. Ou seja, tudo tem suas gradações. Existem os espíritos que cunham civilizações, são diretores de civilizações, eles acham que Yahvé seria o grande líder da civilização hebraica, por isso que ele é reverenciado, né? Yahvé, às vezes confundido com Deus. São espíritos que cunham civilizações. Tá? E essas civilizações podem ser do plano físico quanto do plano espiritual. Plasmam também os lugares entenebrecidos, ou seja, umbral, né? Gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos abismais. Então, eles criam tanto colônias espirituais, quando você lê o livro Nosso Lar, ele vai explicar, né, que foi um grupo de portugueses que resolveram, né, criar a colônia Nosso Lar 200 anos atrás, né, como já tem algum tempo, uns 250 anos, e criaram o Nosso Lar. Então, são criações em plano menor. Eles não vão criar nada no cosmos, vão criar dentro de uma estrutura planetária, dentro das suas dimensões, né, do planeta. Plano físico, plano espiritual. Eles vão fazer essas criações. Então, são espíritos de criação em plano menor. Permanecem naquelas regiões, né, em tempo que necessitam para realizar o seu despertamento e mudança. Isso, André Luiz sempre fixa essa possibilidade dos espíritos ficarem no umbral por um tempo necessário para o seu crescimento. Né? As forças mentais superiores modelam edifícios cósmicos e as inteligências menores modelam coisas de acordo com as suas capacidades. Certo? Perfeito. Não tem que explicar. A gente percebe logo. É uma questão de lógica. Okay? Na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia é originária da força divina para interpormos nossos propósitos aos propósitos da criação. Ou seja, é um campo de trabalho. O universo é um campo de trabalho. E vamos trabalhar. Já tem gente cansada, não tem? Tem gente aí que faz uma coisinha, tem que ficar uma semana descansando. Pensa bem nisso. O fluido cósmico é a força em que todos vivemos, pois em Deus existimos, em Deus nos movemos. Está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Veja como é que a Bíblia foi escrita por quem sabe, né? Então, recapitulando o nosso estudo 2, nós vimos, né, o plasma divino, que é a emissão
do hausto de Deus, ou seja, da respiração do Pai. Vimos a cocriação em plano maior, que são esses grandes engenheiros siderais que criam massas estruturas estelares, estruturas cósmicas, fantásticas, né? São esses grandes cristos que trabalham no universo. Os impérios estelares, ou seja, essa criação que eles fazem, que eles colocam para servir de algum objetivo que a gente pode não saber agora. A nossa galáxia, a nossa Via Láctea, composta de mais ou menos 200 a 300 milhões de sóis, e esses sóis eles vão nos trazer, né, possibilidade de planetas para a evolução acontecer. As forças atômicas, né, calor e luz, são gerados ali nos movimentos com os átomos, e a luz e o calor, que é a consequência dessas forças. Esse foi o nosso estudo 2. Esperamos que a gente consiga, né, entender isso tudo. Foi o que nós pudemos passar dentro da nossa pouca condição. Aí você continua estudando. Aqui é o nosso recado final do nosso estudo. As mãos que hoje criam maravilhas cósmicas, um dia, lá muito longe, tomaram do hausto do Criador e criaram corpos e civilizações, assim como nós fazemos, ou como os espíritos da Terra fazem. Locais e ambientes diversos em pequenos mundos. Essa necessita ser a minha mão, co-criador em plano menor, para que eu me veja inteligente, harmônico, perfeito, belo e benevolente. Percebe a importância de sabermos isso? Nós não somos simples pessoas que estamos vivendo, vamos crescer e vamos morrer. Não, não somos nada disso. Nós somos espíritos preparando um futuro glorioso para nós. Vamos de novo? As mãos que hoje criam as maravilhas cósmicas, um dia, lá muito longe, tomaram do hausto do Criador e criaram corpos pequenos, civilizações pequenas, locais, ambientes diversos, em pequenos mundos. Então, essa necessita ser a minha mão. Eu preciso começar daí. Ser um co-criador em plano menor, para que eu me sinta inteligente, harmônico, perfeito, belo, benevolente, participando do projeto projeto divino, certo? Então, meus amigos, minhas amigas, nós chegamos, né, no final do nosso estudo de número 2, que é o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Buscamos trazer para vocês aquilo que nós entendemos. Claro que saiu um início, eu vou dizer sempre assim, que isso é um início, e que vocês poderão ampliar todo esse estudo. Eu vou deixando para vocês aqui o meu grande abraço, a minha gratidão por estarmos estudando juntos. Nada aqui de encerrar o tema, nada disso. É só uma proposta de avanços dentro das nossas limitações de entendimentos. Mas com a ajuda dos espíritos, com a ajuda aqui das pesquisas, a gente pode passar alguma coisa. Eu peço ao Senhor Jesus, nesse momento, que nos continue nos abençoando os esforços, para que a gente possa chegar um dia a uma condição melhor de sermos entendedores da vida na sua plenitude. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse momento. Que a paz que o Senhor nos dá possa penetrar cada coração nosso. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus.